Você já pensou em ter no seu carro um câmbio escalonado? Aquele som de troca de marcha uma em cima da outra? Então fica aqui que eu vou te dar algumas dicas sobre esse assunto. Level 4 plus, 30, level 3 minus. A pergunta de hoje da After Education Responde é da GM Autopeças e Serviços. Como podemos calcular a relação de um câmbio? Bom, eu começaria, a minha primeira dica é identificar o objetivo e a característica do veículo a ser escolhido essa relação de marcha. Se é um carro de rua, de arrancada, de circuito, de rally, off-road, e qual é a operação dele, porque eu posso ter um carro de rua onde eu tenho aí uma necessidade da última marcha me proporcionar um pouco mais de economia, ser um pouco mais longa. Eu tenho um carro de arrancada que usa, por mais que eu tenha um câmbio de 5 marchas, eu só uso 4, eu tenho um carro de circuito que eu só opero em 3 marchas das 5, um carro de rally que eu também só opero em poucas marchas, assim como um carro de off-road. Eu posso ter um carro de off-road que é um carro de trilha normal, assim como eu posso ter um carro lá de circuito, né, como o caso das gaiolas de rallycross. Então, nesse caso, eu preciso entender qual é a aplicação, qual o objetivo. E eu preciso também saber qual é a condição. Por exemplo, o meu motor, ele é turbo, ele é aspirado. E aí vem a pergunta talvez mais importante. Qual é a faixa operacional do meu motor? Se ele é turbo, se ele é aspirado, e qual é a faixa operacional? Para isso, a gente tem que ir para o dinamômetro. Então, conhecer o motor de vocês no dinamômetro é básico. Eu preciso saber, né, qual, através de uma medição de torque e potência, qual é a faixa operacional do meu motor. Inclusive, muito importante, muitas vezes a gente modifica características do motor, como o enquadramento do comando, como as curvas de avanço de ignição e acerto de mistura, ou até mesmo dimensionamento lá do nosso turbocompressor, para que a gente tenha respostas mais cedo ou que eu tenha uma faixa operacional um pouco mais elevada. Ou seja, o meu motor vai operar numa faixa de RPM de X a Y. Vamos eleger, por exemplo, que eu fui no dinamômetro e escolhi lá que a faixa operacional do meu motor ela vai ser de 5 a 7.500 RPM. Por quê? A 5.000 eu já tenho uma amostra de torque muito interessante e a 7.500 o meu torque caiu a ponto de afetar a potência. Então, uma vez que foi identificado e já foi setado o nosso motor com uma determinada faixa operacional, eu passo para uma outra etapa. Qual que vai ser a queda de RPM entre marchas? E aí eu vou buscar fabricantes, né? Porque existem casos onde eu estou engessado em cima de uma relação original. Então a gente pega, por exemplo, uma relação original, tem uma primeira, uma segunda, que normalmente são muito difíceis de mudar, mas às vezes eu tenho 3, 4 relações de terceira marcha, 3, 4 relações de quarta marcha e de quinta. E aí eu consigo fazer lá uma montagem do meu câmbio, né, em algumas marchas e relações originais. Se eu estiver falando de um carro que não está restrito pelo regulamento e eu puder investir aí com engrenagens especiais, né, um câmbio, o pessoal costuma dizer câmbio forjado, né, então eu com engrenagens especiais, e aí a gente tem aí excelentes fabricantes, entre eles aí o Sapinho Câmbios e outras marcas aqui no Brasil. Eu vou lá e vou escolher, eu entro no site do Sapinho e vejo quais são as relações disponíveis para aquele meu câmbio. E aí eu começo a montar e determinando que o meu carro vai girar 7,5 e eu gostaria aí que na troca de marcha ele ficasse dentro da faixa operacional dele. Então ele vai cair no máximo 2.500 RPM. Às vezes é interessante cair até menos, né? Principalmente nas últimas marchas, porque eu tenho uma ação da pressão aerodinâmica, da força aerodinâmica, gerando aí uma resistência ao deslocamento do carro. Uma vez que eu escolhi a minha relação de marcha, e aí no próprio site do Sapinho tem uma tabela bem interessante que explica ali o percentual da queda, o RPM de queda, vocês vão colocar lá as características do câmbio de vocês, das relações de marcha, e vai ver a queda para RPM. Mas
o que vai determinar a velocidade da primeira marcha e a velocidade da última marcha engrenada? A minha relação do diferencial associado ao perímetro do pneu, que muitas vezes isso está atrelado a um regulamento ou não. Então eu posso escolher jogar com um pneu com maior perímetro, jogar com um diferencial mais longo ou mais curto, porque esses dois parâmetros, o perímetro do pneu e o diferencial, não vão alterar a queda de RPM entre marcha. Isso é a relação de marcha. Quem vai alterar lá o quanto o carro vai atingir de primeira marcha e da última marcha, né, vai ser a relação do diferencial atrelado aí ao nosso perímetro do pneu. E por último, a última dica que eu dou sobre esse assunto é ter um sistema de aquisição de dados atrelado, né, ao carro de vocês. No caso, na injeção programável Fueltech, por exemplo, da linha PowerFT, nós temos 256 canais disponíveis com várias informações, onde eu consigo ver o escorregamento da embreagem, eu consigo ver lá a rotação do eixo primário em relação à rotação do motor, eu consigo identificar a queda de RPM nas trocas de marcha, quanto caiu, se o carro atingiu a velocidade que deveria na primeira marcha ou ele patinou, porque muitas vezes eu tenho lá na roda de tração uma velocidade que é o limite em relação ao RPM, sei lá, 85 km por hora seria o meu limite a 7.500. A roda de tração está 85, mas a minha roda de arrasto está 60. Então eu tenho uma diferença de velocidade aí entre a roda de tração e a roda de arrasto e faz com que quando eu troque de marcha eu não caia em cima do torque máximo, vai cair abaixo. E aí o motor pode ter, na verdade o veículo acaba tendo um prejuízo, né, porque ele está abaixo do torque desejável. Às vezes isso é feito propositalmente, né, a gente gira menos, a gente chama isso de short shift e acaba tendo um resultado muito bom, principalmente em carros que têm uma amostra de torque muito grande e uma faixa muito ampla. Mas o sistema de aquisição de dados é de extrema importância para a gente poder enxergar se tudo aquilo que a gente planejou foi concretizado. Então, essa foi minha dica aí para a GM Autopeças em relação aí a como calcular aí uma relação de câmbio para o projeto de vocês.